Vamos lá, mais um vídeo aqui no canal. Meu negócio é bike. Meu nome é Sérgio Costa. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. A gente ainda está no início dos trabalhos aqui, das gravações, dos temas que a gente está abordando por aqui. No YouTube a gente tem falado um pouco menos, com uma frequência um pouco menor, até porque fazer esse tipo de vídeo aqui é um pouco mais difícil, onde demanda você estar com um conteúdo de uma forma mais profunda, onde você consegue explicar um pouco mais para você entender melhor, para a gente conseguir, por um tempo maior, discriminar isso de uma forma que fica mais compreensível e você consegue aplicar aí no seu dia a dia da sua loja de bicicleta, certo? E eu fiz uma publicação no Instagram, a gente já tem um canal lá no Instagram que já está rodando um pouco mais, onde eu falei sobre público-alvo, mas dando ênfase para a parte da persona. E eu tentei explicar para as pessoas o que é persona. Persona nada mais é do que uma pessoa. Mas é como se você tivesse pegado uma parte fictícia, uma pessoa fictícia, onde você analisaria as características daquela pessoa para você saber exatamente quem é seu público-alvo. É como se você colocasse numa figura de uma pessoa, com tais características, a pessoa ideal do seu público. E eu normalmente, pelo que eu já estudei, pelo que eu já passei, até para descobrir o que é persona, a gente percebe que é necessário primeiro você identificar o seu público-alvo e depois você identificar o persona. O que aconteceu comigo foi o contrário. Eu participei de um evento do Sebrae, onde nesse evento tinha várias palestras, vários cursos, não sei como que eu poderia te explicar melhor, mas tinha em vários momentos você tinha vários conteúdos em diferentes salas sobre diferentes palestrantes, onde que você poderia escolher algum tema e me deparei com esse tema, né, essa ferramenta Persona, e no momento eu não tinha outra que poderia me chamar mais atenção, então fui nela, mas eu te falo que foi uma das coisas mais acertadas que eu tive até hoje, porque depois você vai entender melhor, uma vez que você entende o persona e o seu público-alvo, você deixa de gastar muito tempo, gastar dinheiro, gastar energia com pessoas que de fato não vale a pena você gastar. Então, o que aconteceu comigo foi um pouco diferente dos outros empresários, onde eles descobrem primeiro o público-alvo e depois vai lá e formaliza o persona. Porque o persona é como se fosse você pegasse uma pessoa fictícia e nessa pessoa fictícia você pegasse as características que melhor discriminasse a pessoa ideal referente ao seu público, né? E eu na época eu estava montando, eu já até falei sobre isso aqui no canal, lá no Instagram, eu tenho uma outra empresa, vamos dizer assim, ou um outro ramo que eu também atuo, que é de bicicletas reformadas, principalmente bicicleta infantil, mais bicicleta infantil. Eu até posso vender alguma de adulto, mas o meu direcionamento é bicicleta infantil. É onde eu compro umas bicicletas, às vezes pode ser em alguma oficina daqui da cidade ou de uma cidade vizinha, ou de alguma pessoa que chega me oferecendo, às vezes quer comprar uma bicicleta nova comigo, e tem uma bicicleta usada do seu filho e quer dar ela na troca. Então, eu até vou explicar isso um pouco melhor para vocês em um outro vídeo, mas eu compro de uma forma que me faça trabalhar bem essas bicicletas, e eu comecei a perceber que eu reformando essas bicicletas, eu conseguia vender, principalmente no Dia das Crianças e o Natal, por exemplo, existia um público que tinha interesse nessas bicicletas. E com essa questão desse curso que eu fiz sobre persona, eu consegui entender exatamente a pessoa, a característica da pessoa que poderia comprar essa bicicleta na minha mão. E lá no curso, inclusive, a palestrante até fala que era muito importante você dar nome a essa figura, a esse persona, de forma com que ele fosse de fato uma pessoa que você conhece e que ela traduzisse para você, de fato, a pessoa que tem as características ideal para o seu público. Então eu até chamei na época, eu chamei de Jordana, até porque eu tinha uma cliente que naquele momento eu estava negociando e ela representava pela figura dela, com todas as características que remetiam ao meu público-alvo, que era a mulher, dona de casa, 35 anos, dependia da condição financeira do marido, o marido trabalhava, então ele colocava dinheiro dentro de casa, ela tinha voz ativa, principalmente nessa questão de fazer compra de presentes para os filhos no Natal, ela que determinava isso, o marido mais ou menos acatava, e
ela mesmo assim, pela condição financeira dela, de às vezes não conseguir comprar uma bicicleta nova, que hoje em dia até as mais baratas, né, as novas, desde as menorzinhas, estão muito caras. Então ela queria dar uma bicicleta para o seu filho. Essa bicicleta tinha que ser barata, até porque bicicleta infantil, aro 12, aro 16, por exemplo, são bicicletas que com pouco tempo a criança perde, então ela tem isso muito forte na cabeça dela, até pela condição financeira que ela tem. E, e, e aí eu identifiquei essa pessoa, porque ela representava em características exatamente a pessoa com que realmente eu teria que conversar. Então, naquele momento ali do curso, eu internalizei aquilo, consegui entender quem que era meu público-alvo, eu comecei a perceber que eu poderia direcionar as minhas publicações, porque o que eu fazia? Aí depois que eu reformava 10 bicicletas, por exemplo, 5 a 10, até mais um pouco, eu juntava essas bicicletas para fazer um post no Instagram. E aí, naquele post do Instagram, eu impulsionava aquele post, aonde eu discriminava. A gente vai fazer a gente tem um material aqui que já está sendo produzido para te explicar como que funciona toda essa parte de tráfego pago, né? Essa questão de você realmente conseguir direcionar bem a publicação para a pessoa certa, se aquela publicação tem um conteúdo ideal para exatamente atender o público que você quer e tal. Então, beleza, aí eu entendi essa pessoa, entendi qual região que ela morava, eu entendi qual que era a situação financeira dela, a idade dela, os interesses, e a partir disso eu fazia as publicações dessas bicicletas e marcava lá e já direcionava para ela, e era batata, não tinha erro. Eu tinha um volume de pessoas que procurava as minhas bicicletas exatamente porque eu entendi o público-alvo, eu entendi a pessoa que queria comprar. Eu falei para a pessoa certa, o produto certo, da forma certa, e a publicação caiu para a pessoa que estava dentro desse contexto. Então, imagine você o tanto que facilita seu trabalho, uma vez que você não publica ou não fala de uma coisa para a pessoa que não quer comprar, que não quer escutar, que não quer ver. Primeiro que você vai gastar, se você impulsiona, se você vai ali e gasta uma grana dentro do Instagram para impulsionar uma publicação, você tem que ter a certeza que aquela publicação vai te trazer retorno, porque de nada adianta. Antigamente, por exemplo, você poderia fazer um marketing às vezes de divulgação, às vezes quem é de cidade pequena não tem uma televisão, e televisão é muito mais caro, né? Que eu falo assim, uma emissora que você consegue fazer um marketing. Então a gente fazia em rádio, por exemplo, né? E em rádio você pega um público extremamente amplo, né? Todo tipo de pessoa. O que poderia diferenciar um pouco mais é se a rádio tocava uma música mais jovem, às vezes quem escutava aquela rádio era um público mais jovem, ou às vezes se fosse uma rádio onde, tipo aqui na minha região, que é Itatiaia, normalmente são pessoas um pouco mais velhas, ou quem gosta de futebol, por exemplo, que vai escutar um pouco mais. Então você não segmentava muito bem esse público, e no Instagram você consegue segmentar, você consegue trazer os interesses, a pessoa certa, a palavra-chave certa, você vai comunicar, você vai falar coisas que aquele público vai querer escutar, você vai mostrar, você vai reforçar o que aquele público deseja, né? Então você já reforça, poxa, aqui ó, uma bicicleta aqui reformada, barata, como sua criança, né, o seu filho vai crescer muito rápido, essa é uma boa oportunidade para você dar a ele um presente legal, e daqui a pouco ele vai querer mudar para uma maior, então você não vai precisar gastar tanto para comprar uma bicicleta e satisfazer a vontade do seu filho. Pronto, tá aí. Então a persona, no meu caso, eu entendi a persona exatamente sobre esse trabalho que eu estava fazendo das reformas das bicicletas, mas isso me trouxe uma noção de público-alvo muito forte, e o quanto era importante eu trabalhar para público-alvo forte, né? Um público-alvo certo, né? Vamos dizer assim. E aí, eu tenho a minha loja, como vocês já sabem, eu tenho a minha loja que eu assumi do meu pai desde a pandemia para cá. Eu já trabalhei com eles em alguns outros momentos antes, mas agora já assumindo mesmo a loja, ele passou para mim, ele trabalha comigo, mas hoje quem faz tudo, quem administra, quem compra, quem vende, quem organiza, quem controla o faturamento e tudo sou eu. E aí, quando eu retomei essa loja, quando eu voltei para cá para começar a assumir essa loja, eu estava com a cabeça muito fresca na parte de ciclistas que usam a bicicleta como esporte, né? Até porque eu sou um ciclista que usa como esporte, e eu tenho vários amigos que
também utiliza essas bicicletas como esporte. Então a gente tem aqui perto serras que tem muita trilha, que a região é muito gostosa de andar, tem muito estradão. Então eu diante da minha vontade, do meu interesse, eu comecei a trabalhar em cima disso. Então eu comecei a comprar peças e foi um erro, porque na minha outra loja, onde que eu já tive também, há uns 10 anos atrás, onde que eu quebrei, foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar e nesse sentido que me fez quebrar também. Eu comprei peças que eu não deveria ter comprado. Eu falei até no vídeo anterior sobre isso. Eu tinha peças, não era porque o meu público-alvo precisava da peça ou aquele público-alvo iria realmente comprar de mim. É porque eu estava achando que para eu ser conforme eu queria, eu preciso comprar aquela peça. Mas só que eu não tinha atendido, eu não tinha chegado àquele nível de público ainda, né? Você pode até ir tentando trabalhar sua loja para você ir mudando um pouco o nível da sua clientela, você trazendo alguma percepção, se você quiser realmente ir buscando um pouco mais esse público. Só que eu sou uma cidade pequena, a gente não tem como você ir trabalhando muito bem esse público. Se vai dar mais certo é para quem está em cidade grande, que aí você tem uma variedade de público muito grande, você pode trabalhar às vezes com o pessoal que usa mais bicicleta no dia a dia, ou então você pode trabalhar igual eu fiz, com bicicletas infantis, ou então você quer ir para um lado mais do esporte, com o pessoal que utiliza como esporte, que aí compra acessórios, iluminação, capacete, sapatilha, esse tipo de coisa. E aqui o meu público não é esse, né? Existe loja, por exemplo, que é para alta performance, né? Existe loja que só vai quem é competidor, só vai pessoas que estão querendo cada dia mais aumentar seu tempo, sei lá. Então, vocês já entenderam o que eu quis dizer. E o meu público-alvo aqui era o público, por ser uma cidade pequena, era um público que utiliza a bicicleta, utilizava a bicicleta, utiliza para trabalhar, para se locomover, às vezes da sua casa para algum outro ponto, para ir para a escola, ou para ir no mercado, ou que aqui tem muita fazenda perto, então as pessoas utilizam muito bicicleta para ir para a fazenda, por exemplo, trabalhar. Então, esse é meu público-alvo. Queira eu não queira. Gostaria eu que fosse talvez um público que eu pudesse trabalhar, que fosse às vezes utilizar como esporte, que aí eu poderia estar falando um pouco mais a língua deles. Talvez eu poderia estar trazendo produtos que tivessem um valor agregado maior, onde eu pudesse realmente ganhar um pouco mais em determinados produtos, porque esse público já tem esse material. Agora, existe uma outra coisa também que eu vi vantagem em tudo isso. O meu público, por ser o do dia a dia, de ser o trabalhador, a dona de casa para ir no mercado, são pessoas que olham a bicicleta como uma ferramenta ali de locomoção, mas não sabe de uma forma muito profunda sobre aquela ferramenta, sobre aquele veículo. Então eles não é aquele cliente como é o esportista que fique procurando, às vezes, algum produto para ele mesmo mexer. O que acontece hoje muito para quem tem loja que atende um público que é mais utiliza como esporte, você hoje está enfrentando muito problema, porque essas pessoas são mais antenadas, elas conseguem ela mesmo fazer alguma manutenção na bicicleta dela, ela mesmo consegue procurar informação e ir na internet e comprar alguma peça. Entendeu? Então você fica refém muito da própria informação do próprio cliente. Então ele já chega na sua loja, às vezes já carregado de informação. São pessoas que já não permitem você ter nenhum tipo de erro, né? Aquela pessoa que já sabe exatamente o que quer, como quer, já sabe que o preço daquela peça ou está muito acima do mercado, está muito acima, por exemplo, do que na internet, então às vezes vale a pena ele comprar na internet, ele mesmo trocar, ou levar em alguma outra pessoa que consiga trocar para ele. Então, assim, na minha parte, eu vi vantagem em trabalhar com um público mais básico que utiliza a bicicleta, sem dar tanta ênfase, talvez, né, sem se preocupar, às vezes, com o custo de um pneu, com o custo de alguma manutenção, onde ele simplesmente não quer saber de nada disso, não é de interesse dele, ele só quer deixar a bicicleta lá, que você arrume ela, se não for na hora, pelo menos buscar ela à tarde. Mas é isso, o que é importante aqui você entender que essa questão de persona te traz o seu público-alvo, e uma vez que você traz o público-alvo e também tem essa persona muito clara na sua cabeça, você vai conseguir trazer, como eu disse, as informações certas para a pessoa certa,
que quer te escutar, você vai oferecer produto para a pessoa que quer comprar de você. Então, o seu trabalho vai ser menos desgastante, você vai ter que precisar imprimir muito menos esforço para você conseguir, de fato, vender para aquela pessoa, simplesmente porque você entendeu o seu trabalho, aonde que você precisa atacar, aonde que você precisa reforçar para você atender aquele público. Assim como eu aprendi a reforçar que a bicicleta é barata e que ela é uma maneira dela não gastar uma grana, porque a bicicleta do filho, daqui a pouco ele vai ter que mudar, porque ele vai crescer e tudo mais. Então eu entendi isso e reforcei isso, e isso cai dentro da pessoa, a pessoa escuta isso e isso faz todo sentido para ela. Ela na mesma hora fala assim, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Então entenda seu público, entenda o que ele quer escutar, entenda as suas necessidades, as suas dores, fale para ele da forma que ele quer escutar, traga produtos que ele quer comprar de você. Beleza? Isso vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito suas vendas, você vai aumentar muito mais sua venda de forma clara. Na mesma hora que você entender seu público, você vai na mesma hora perceber que era a melhor coisa que você já deveria ter feito desde que você iniciou seus trabalhos, tá bom? Agora, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, a gente está com poucos inscritos ainda, a gente, lógico, está no início de um trabalho, dá uma curtida, comente aqui também se você já conhece o seu persona, vamos fazer um trabalho legal aqui de você me explicar quem é sua persona, me fala o nome dela, características dela, a idade, de onde mora, qual a condição financeira, quais as suas dores, o que procura. Faça isso, faça esse trabalho. Isso vai ajudar você e a mim aqui também para eu entender como que é o público, como que vocês realmente estão conseguindo trabalhar aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.